Primeiramente, sobre estequiometria, gente, nós temos que perceber o seguinte: é a parte mais importante da química. Tá? É a parte mais importante da química. Se a gente for colocar, o que mais importa na química? Estequiometria. Primeiro, a química começou com estequiometria. Lavoisier começou, o pai da química, né? Pai da química moderna. Lavoisier começou lá com estequiometria. Certo? Foi o trabalho da vida dele. Certo? E a estequiometria ela vai explicar as proporções entre que as substâncias se combinam, e daqui para frente a gente vai usar a estequiometria em tudo. Tá? Então, olha a sequência nossa: estequiometria, soluções, né? Termoquímica, eletroquímica, cinética química, equilíbrio. Tudo isso depende de estequiometria. Tudo. Tá? Então, daqui para frente, estequiometria é a chave. E muitos alunos têm dificuldade com estequiometria, por causa da matemática. Né? Então, Clarice assistiu o vídeo ali, se ela dela confirma aí comigo. Eu gosto de exemplificar química. Tá? Geralmente eu dou uns números aí que facilitam as contas, não sei o quê, não sei o quê. Tá? Porque uma coisa é você saber química, outra coisa é você saber matemática. Tá certo? Uma coisa é você saber química, outra coisa é você saber matemática. Então, eu gosto de facilitar a parte da matemática para o aluno não ter aquela desculpa de falar assim, não entendi nada, é muita matemática para o meu curso. Não, filho, se você não entende matemática, é outro problema. Que aí quem pode resolver não sou eu. Tá certo? Pode resolver não sou eu. Aí, né, Clarice tem uma sugestão, um bom professor de matemática, bom demais, né? Tem uma ótima sugestão. Eu tenho outra da patroa, tá certo? Então, nós temos aí ótimas sugestões, tá certo? Mas o problema de matemática é outro. Então, eu não vou transformar uma aula de química em aula de matemática. Não faz sentido. E muita gente faz isso. Entendeu? Não sei, até se é para aparecer, não sei o que é. Os caras botam as contas difíceis. Na hora que você está em sala presencial, enche o quadro 3 vezes para resolver um exercício. Eu não concordo com isso. Sabe? Isso aí não. Tá? Eu acho o seguinte, tem que ter todas as noções, um ou outro exercício difícil, a gente vai aumentando aí, né, durante o ensino médio. Né? Se a gente tiver, ensino médio, você tem 5, 6 aulas para trabalhar isso aí. É outra história, tá certo? Mas, assim, não dá, cara. Não dá. Eu fico chateado, que às vezes o aluno, não sei nada desse assunto. Não, que você vai ver, ele não sabe a matemática. Ele está traumatizado com a matemática. Tá? Então, eu vou escolher exemplos mais simples de contar. Tá? Porque o que interessa não é a conta, o que interessa é o cálculo. O Ramon, não é a mesma coisa, não? Não. Cálculo é o raciocínio. Deixe os cálculos. É deixar organizado como você chegou na resposta. Deixa as continhas, não. Os alunos a gente pede para eles em prova, deixa os cálculos e deixa as continhas. Fica tanto continha empilhada no canto da prova lá. Não é isso não, só. Deixe os cálculos, as fórmulas que você usou, substitui os valores e apresenta os resultados. Não precisa deixar as continhas, não. Tá? Eu quero saber a linha de raciocínio. Viu, gente? Questão aberta. Na hora que pedir na física, na química, pedir deixe os cálculos, na genética, né? É deixar a linha de raciocínio. Você substitui os números lá, não precisa deixar as continhas, não. Tá? Tem aluno que acha que é por continha. Fica estranhíssimo, né? Parecendo caderno de menino de aprendendo a fazer continha. Bom, vamos lá. São 3 tópicos. Primeiro tópico, o que é mol? Segundo tópico, leis ponderais, lei de Lavoisier, lei de Proust. E terceiro tópico, gases. Gases, o que necessita para a química. Tá? Não é gás da física, não. Então, primeiro, conceito de mol. Tá?
Mol é uma unidade do Sistema Internacional de Unidades. Certo? Igual centena é uma unidade, dúzia é uma unidade, mol é uma unidade. Mol, olha aqui embaixo, não é abreviatura de molécula. Tá? Mol não é abreviatura de molécula. Ah, um mol é uma molécula. Não, não é não. Tá? Um mol corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 partículas. O que é partícula? Pode ser átomo, pode ser íon, pode ser molécula, pode ser elétron, o que você quiser. Tá? 6,02 vezes 10 a 23, para quem gosta, né, são 602 sextilhões. É um número absurdamente grande, porque ele é usado para medir coisas que são absurdamente pequenas. Tá certo? Você não vai falar assim, ah, eu fui num circo, lá tinha 602 sextilhões de elefantes. Não, pô. Cara, tinha elefante demais lá no circo. Quanto? 6, 5. Né? Elefante é uma coisa extraordinariamente grande. Com pequenas quantidades, você já tem um monte de massa de elefante. Né? Agora, o átomo não, pô, o átomo é minúsculo. Eu preciso de 602 sextilhões de átomos, tá? Para a gente trabalhar aí na química. Um mol de qualquer substância corresponde à massa do átomo, se for átomo, massa da molécula, massa do íon. Tá? Aqui é número de massa ou massa atômica, depende do que te der, certo? Dado em gramas. Tá certo? Então, o mol de qualquer substância, você pega a massa, aquela massa da tabela periódica, e dá em gramas. Então, por exemplo, um mol de carbono 12, eu peguei o número de massa, né? O carbono de número de massa 12. Tá? Um mol de carbono 12. 602 sextilhões de átomos de carbono. 12 gramas. Um mol de moléculas de água. Aí você vai na tabela periódica, hidrogênio pesa 1, oxigênio pesa 16, são 2 hidrogênios, então vai dar 18. 18 gramas. Um mol de água, um mol de moléculas de água são 18 gramas. Agora, cuidado, hein? Cuidado, hein? Ó, ó. Densidade da água, é 1 grama por mililitro. Tá certo? Densidade da água é 1 grama por mililitro. A água, não é tudo não, só a água. Então, se eu falo 18 gramas de água, ou olha aqui a linha, ó, a água dentro da proveta, a linha dela marcando aqui, ó, passando aqui bem no 18, ó, 18 gramas de água, 18 ml. Tá? Cuidado, hein, gente? Não esquece isso não. Tá? 1 grama por ml. Se você quiser também, 1 quilograma por litro. Tá? Um quilograma por litro, mesma coisa. 1 grama por ml, 1 quilo por litro é a mesma coisa. 1 litro de água pesa 1 quilo. Água, por favor, água. Tá certo? Mistura as bolas. Não. Enxofre, massa 32. Vai lá e olha na tabela periódica. 2 mol de enxofre. Se fosse 1 mol, era 32 gramas. 2 mol é 64. Meio mol de metano. Você vai na tabela periódica. Carbono pesa 12. Hidrogênio pesa 1. Vai dar 16. 1 mol de metano seria 16 gramas. Meio mol é 8 gramas. É isso. Tá? É isso aí. Agora, se eu chego para você e falo assim, gente, eu tenho 48 gramas de carbono. Eu tenho 48 gramas de carbono. Quantos mols de carbono eu tenho? 48 gramas de carbono.
são quantos mols? Quantos mols? 48 gramas de carbono são quantos mols? O Carlos respondeu ali, 4 mols. Tá certo? Agora, Carlos, Carlos, e se eu perguntasse, são quantos átomos? São 4 mols de carbono. São quantos átomos? Quatro? Quatro mols de carbono são quantos átomos? 4 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Exatamente. Ainda colocou esse elevado a 23 aí, ó, chique. Tá certo? Essa notação mesmo que a gente usa, certo? Então, 24,08 vezes 10 elevado a 23, não é isso? 24,08 vezes 10 elevado a 23. Ô, Ramon, isso não pode ser 24, então tem que diminuir esse trem aqui para ficar entre o 1, né, e o 10. Tá, então vamos pôr 2,4. Diminuir aqui, aumento aqui. Né? Isso aí, Luana. Certo? Luana já deu aquela arredondada para ficar com 2 ali só. Tá certo? Ô, gente, isso aqui é um negócio que os alunos erram demais, tá? Quando vai fazer essa conversão, igual estava, 24 vezes 10 a 23, tá? Os alunos erram muito isso aqui. Se você diminui esse número aqui, era 24, e vai para 2,4, tá? O outro lá aumenta uma unidade. Se a vírgula andou para a esquerda e diminuiu o número, quantas casas ela andar para a esquerda é quanto vai aumentar no expoente. Se ela andar para a direita, aí você vai diminuir no expoente, se aumentar o número. Tá? E cuidado com o expoente negativo, tá? Cuidado com o expoente negativo. Bom, agora volta aqui. 48 gramas de carbono são 4 mols. Né? Que conta que você fez para chegar nisso aí? Que 48 gramas de carbono são 4 mols. Que conta que você fez? Você fez a seguinte conta. Número de mols igual a massa sobre a massa molecular. Que no caso nem é massa molecular, é massa atômica, né? No caso é massa atômica. Mas eu vou deixar massa molecular porque, na verdade, nós vamos entender como massa molar. Massa de um mol. Tá? Então, número de mols, número de mols, tá certo? Quantos mols eu tenho? Número de mols é a massa em gramas dividido pela massa molar, massa de um mol. Tá certo? Massa molar, massa de um mol. Tranquilo? Não esqueça essa formulazinha. Não esqueça essa formulazinha. Número de mols é a massa em gramas dividido pela massa molar, massa de um mol. É meio assim, né? Intuitivo, mas é bom saber que tem essa forma. Gente, na maioria dos exercícios, o pessoal despreza esse 2, tá? E faz com 6 vezes 10 a 23, na maioria dos exercícios. Tá certo? Então, se precisar desprezar, aí você despreza de boa, sem problema. Esse número, 6,02 vezes 10 a 23, é chamado número de Avogadro ou constante de Avogadro. Tá? Esse número aí. Segunda parte, leis ponderais. Lei de Lavoisier. Durante a reação química, a massa se conserva. Tá? Lei de Lavoisier. Durante a reação química, a massa se conserva. Se você escreve a equação balanceada de uma reação, você percebe isso direitinho.
Mas, claro, se você errar o balanceamento, você não vai perceber nada, né? Tá? Então, olha aqui, ácido sulfúrico reage com magnésio, formando sulfato de magnésio e hidrogênio. Você vai na tabela periódica, hidrogênio, enxofre, oxigênio, 98 gramas. Magnésio, 24,3. Arredondei aqui para 24. Sulfato de magnésio, 120, hidrogênio, 2. Massa de reagente, 122. Massa de produto, 122. Pronto, massa de reagente igual a massa de produto. Durante a reação química, a massa se conserva. Ramon, eu aprendi que lei de Lavoisier era aquele negócio que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Só que aquilo é enunciado popular, né, gente? Aquilo é enunciado popular. Na verdade, o que ele quis dizer? Durante uma reação química, nada se perde, nada se cria. Os elementos que entraram aqui, ó, eles saem aqui. Não perdeu nenhum, não apareceu nenhum novo. Nada se cria, nada se perde, simplesmente se transforma. Você tem uma alteração da forma que estão ligados. É isso que quer dizer. Né? Agora, na época dele, ele fez um enunciado popular. Né? Tem esse enunciado, né? Durante a reação química mais se conserva, mas tem um enunciado popular, bonitão e tal. Né? Agora, a perguntinha. Sempre, durante a reação química, a massa sempre se conserva. Porém, se você fizer essa reação aí em cima de uma balança, tá? Você tem lá uma balança digital, certo? Aí tem um pratinho em cima da balança digital. Aí você colocou lá um becker contendo 98 gramas de ácido sulfúrico, pesou 24 gramas de magnésio aqui fora. Aí a balança marcou lá, né? 122 gramas, certo? Balança marcou 122 gramas. Tá certo? Então, vamos supor que você pegou uma balança digital e fez isso. Você colocou o becker, magnésio, 98 gramas de um, 24 gramas do outro, 122 gramas. Aí você pegou esse magnésio, tá certo? Você pegou esse magnésio e jogou lá dentro, certo? Você jogou esse magnésio aqui dentro. Aí reagiu, tá? No final, a balança vai estar marcando 122. No final, a balança vai estar marcando 122. Cuidado, hein? No final, a balança vai estar marcando 122. Luana falou, não foi meio fechado, não. Mas podia ser um meio aberto e continuar marcando 122. Mas o problema é que tem alguém aí que vai dar problema. Quem é, Luana? Não, não é ar, não. Quem é? O hidrogênio. Carlos Ponteiro respondeu. Então, o hidrogênio é um gás. O hidrogênio sai, ele não vai ficar aqui dentro. O sistema está aberto, como a Luana falou, o sistema não é fechado, tá? E nós temos um gás envolvido aí, e esse gás está saindo. Então, na hora que esse gás sai, eu não tenho como pesar ele. Tá certo? Então, a balança vai registrar quanto no final? Quanto que a balança vai registrar no final? 120. Porque o sulfato de magnésio aí não tem problema, não. Ele não é gás. Mas o hidrogênio é gás, ele vai embora. Ah, quer dizer que a massa não se conservou? Conservou-se, só que o hidrogênio foi embora. Não tem como eu medir a massa dele. Né? Entendeu? Então, cuidado com essas situações, tá? Se fosse um gás entrando, né, por exemplo, magnésio queima e pega o oxigênio do ar. Aí a massa ia aumentar. Né? Em cima da balança, a massa ia aumentar, porque está entrando um gás, só que aqui está saindo um gás. Cuidado, tá? Então, tem Lavoisier, a esposa dele, né? Marie Lavoisier, muito ajudou ele. Ela não era química, não. Já acabou aprendendo muita química. Né? Ela traduzia textos para ele, traduzia textos dele para outras línguas. Ela tinha esse conhecimento, né, de outras línguas, e ela fazia os desenhos, tá? Os desenhos dos experimentos dele, muito bem feitos e tal. E depois que ele morreu, né, porque ele foi guilhotinado durante a Revolução Francesa, naquele período do terror, né, da Revolução Francesa,
ela colaborou muito na distribuição dos escritos dele, né? Teve um papel muito importante aí. Teve uma série de críticas sobre ela, que ele teria sido pego na Revolução por culpa dela, mas depois ficou provado na história que ela não teve culpa nenhuma de nada, não. E foi aquela infelicidade da Revolução Francesa, né, que pegou ele lá. Bom, Lei de Proust. As substâncias reagem em proporções fixas e definidas. Como assim proporções fixas e definidas? Proporções fixas e definidas pela equação balanceada. Tá? Proporções fixas e definidas pela equação balanceada. Então, dada a equação balanceada, você tem proporções. Então, quem tem menos traquejo aí com estequiometria, eu sugiro sempre fazer isso. Tá? Eu sugiro sempre fazer isso. Tá certo? Gente, nem é um nem dois alunos, não. Posso citar vários, tá? Que não conseguia fazer um cálculo de estequiometria. Do dia que ele descobriu que podia fazer isso aqui, ele virou da água para o vinho. Tá? Dada a equação balanceada, coloque a proporção em mol. 1 mol de ácido sulfúrico reage com 1 mol de magnésio, reage com 1 mol de sulfato de magnésio, 1 mol de hidrogênio. Coloque a proporção em massa. 1 mol de ácido sulfúrico, você vai na tabela periódica, acha a massa 98, 1 mol de magnésio 24, 1 mol de sulfato de magnésio 20, 1 mol de hidrogênio 2. Tá? Se eu gastar 5 mols de ácido sulfúrico, quantos mols eu vou obter de hidrogênio? Se eu gastar 5 mols de ácido sulfúrico, quantos mols eu vou obter de hidrogênio? 5 mols de ácido sulfúrico vão me originar quantos mols de hidrogênio? 5, claro. Né? Se eu gastar 12 gramas de magnésio, quantos gramas eu vou obter de sulfato de magnésio? Se eu gastar 12 gramas de magnésio, quantos gramas eu vou obter de sulfato de magnésio? 60, muito bem, cara. É isso que eu falo com vocês, entendeu? Não precisa trabalhar com um número complicado, o que interessa é o raciocínio. Se eu gastar 3 mols de magnésio, qual massa de hidrogênio eu vou obter? 3 mols de magnésio, qual massa de hidrogênio? 6. 1 mol está para 2, 1 está para 2, 3 está para x, x igual a 6. É isso. Isso que é lei de Proust. Queimei o propano, reagiu com oxigênio, formou CO2 e água. Se eu queimar 2 mols de propano, eu vou precisar de quantos gramas de oxigênio para queimar 2 mols de propano? Quantos gramas de oxigênio eu vou precisar para queimar 2 mols de propano? Quantos gramas de oxigênio para queimar 2 mols de propano? 320. Né? Um está para 160, 2 está para 320. Gente, é isso. Tá? Ah, Ramon, tem a maior dificuldade com esse trem. Então, começa assim. Escreva a equação balanceada, põe a linhazinha de mol, põe a linhazinha de massa, depois você põe a linhazinha de volume, tá? Que a gente vai trabalhar com volume também, certo? E pronto, sou. Faz a regrinha de 3, marca lá o que você quer. Depois que você faz uma meia dúzia de exercícios que você vê no estudo, aí você pega o macete de só escrever aqui que você vai precisar. Tá? Observe que o número de mols pode se conservar ou não. Massa se conserva, né? Massa nós vimos, certo? 44 mais 160, né? 204, 132 mais 72, 204. Agora, o número de mol aqui não conservou. Tem 6 mol de reagente, 7 mol de produto. Aqui conservou. 1, 2 aqui, 2 aqui. Tá? Mas nem sempre o número de mols conserva.
Então, a parte das leis ponderais é isso. Lei de Lavoisier, lei de Proust. Com isso, você faz tudo. Tá? E gás. O que você tem que saber de gás? Pô, isso aqui você está cansado de saber da física, né? PV igual a nRT. Equação de Clapeyron para os gases perfeitos. Tá? Geralmente, a gente trabalha com essas unidades aqui. Mas, dependendo do exercício, pode fornecer outras unidades, variar tudo. Então, normalmente, a gente trabalha a atmosfera. Uma atmosfera são 760 milímetros de mercúrio. Tá? Geralmente, a gente trabalha com litros, número de mol, que é a massa pela massa molar, temperatura absoluta. Nunca trabalhamos com temperatura em Celsius, tá? Sempre tem que passar para Kelvin. Sempre. Tá? E quando eu uso essas unidades, é a constante R, é 0,082 atmosfera vezes litro sobre mol vezes Kelvin. Então, isso é o PV igual a nRT, que vocês conhecem da física. Aí dá aqueles exercícios assim. Eu tenho 3 mol de um gás na temperatura tal, com a pressão tal. Qual volume ele ocupa? Aí você vai substituir lá. Isso é física. Isso é física. Certo? A mesma coisa que eu perguntar isso para você aqui. Ó. Qual o volume ocupado por um mol de qualquer gás na CNTP? CNTP é 0 grau e 1 atmosfera. Né? Então, qual o volume ocupado por um mol de qualquer gás? A 0 grau e 1 atmosfera. CNTP é 0 grau e 1 atmosfera. Condições normais, temperatura e pressão. Aí você vai fazer assim, ó, volume é igual. Número de mols, 1. R, 0,082. T, 0 grau mais 273 para passar para Kelvin, 273. Dividido pela pressão, CNTP, 1 atmosfera, dividido por 1. Então, o volume vai ser nRT dividido por V, ou por P. 1 mol, 0,082, 273 dividido por 1. Vai dar aproximadamente 22,4. Um mol de qualquer gás. Qualquer gás. Hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, pum, qualquer um. Tá? Um mol de qualquer gás na CNTP ocupa um volume aproximado de 22,4. A partir de 82, aí o PAC recomendou mudar o valor para 22,7. Mas essa recomendação aí o pessoal não seguiu, não. São raros vestibulares que usam 22,7. Quando ele usar 22,7, ele vai te avisar no enunciado. Se não falar nada, você pode usar 22,4. Tá? E o PAC fez uma bagunça danada com isso aí. O certo é 22,4 mesmo. Tá? Que vem direto da equação de Clapeyron. E da prática também, certo? Laboratório. Então, isso aqui é importante saber usar. Tá? Mas o mais importante é guardar isso aqui de baixo. Ó. O mais importante, o fundamental, é guardar isso aqui. Um mol de qualquer gás, 22,4. Então, você pode vir aqui embaixo, ó, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Volume na CNTP. Qual o volume de um mol de ácido sulfúrico na CNTP? Qual o volume de um mol de ácido sulfúrico na CNTP? Em litros. 1 mol de ácido sulfúrico na CNTP em litros. Qual que é o volume? Não sei, não, Carlos. Porque ele não é gás. Ácido sulfúrico não é gás, não. Magnésio, não sei, não é gás. Tá certo? Sulfato de magnésio, não sei, não é gás. Tá? Cuidado, tá? Maldade isso aí. Agora, hidrogênio. Hidrogênio é 22,4. Cuidado, viu, Carlos? Isso aqui já botaram no vestibular da UFMG uma vez, foi um desastre. Todo mundo foi feliz da vida no 22,4. Eu tenho um mol de etanol na CNTP. Eu tenho um mol de etanol na CNTP. Qual que é o volume que ele ocupa? 22,4. E no exercício tinha densidade. Você tem um mol de etanol, você sabe a massa. Né? Um mol de etanol, você sabe a massa qual que é. Só olhar a massa molar dele. Você tinha densidade, você achava o volume. Né? A pessoa entrou bonitinho, foi na letra A, 22,4. Todo mundo feliz da vida. Cuidado. Aqui, ó. Se eu gastar
2 mols de magnésio, se eu gastar 2 mols de magnésio, qual o volume na CNTP que eu vou obter do gás hidrogênio? Se eu gastar 2 mols de magnésio, qual o volume do gás hidrogênio? Se eu gastar 2 mols de magnésio. Qual vai ser o volume de gás hidrogênio? 44,8 litros. Perfeito. Isso aí, Carlos. 100%. 44,8. Certinho, gente? Então é só entrar ali. Existe essa equação, tá certo? De estado de gás, tá certo? Usado para massas fixas de um gás, né? P0, V0 sobre T0 igual P1, V1 sobre T1. Né? Pressão inicial, pressão final. Volume inicial, volume final. Temperatura inicial, temperatura final. Aqui você pode usar em Celsius, tá? Porque vai cortar e não vai ter problema. Tá certo? Mas, aliás, desculpa, não pode usar em Celsius. Não pode. Mesmo aqui não pode. Porque se der uma temperatura zero, por exemplo, você avacalha isso aqui tudo. Então não pode nem aqui. Tá? A pressão tem que ser da mesma unidade, o volume também, a temperatura tem que ser absoluta, em Kelvin. Tá? Em Kelvin. Certo? Bom, você só pode usar a temperatura em Celsius se você estiver pedindo variação de temperatura. Porque a variação da temperatura em Kelvin em Celsius é a mesma, porque 1 grau Celsius equivale a 1 grau Kelvin, em termos de variação. Certo? Então, vem aquele exercício manjado, você já deve ter visto. Eu tenho um gás que está com a pressão de 2 atmosferas, volume 10 litros, temperatura 300 Kelvin. Aí a pressão aumentou para 4, o volume manteve, qual a nova temperatura? Pô, é só substituir aqui. E, aliás, você sabe o que vai acontecer, né? Volume manteve, cortou os volumes. Pressão dobrou. Se a pressão dobrou, era 2 sobre 300. Agora foi para 4. Né? Era 2 sobre 300. Agora 4 sobre, qual vai ser T1? Para manter essa igualdade. 2 sobre 300 é a mesma coisa que 4 sobre... com a nova temperatura em Kelvin. 2 sobre 300. Gente, essa matemática é simples. 2 sobre 300. Agora P foi para 4. P1 foi para 4. 4 sobre T1. Quanto vai ser T1? Para manter essa igualdade. 2 sobre 300, 4 sobre 600. 600 Kelvin, né? 600 Kelvin. Não é isso, Carlos? 600 Kelvin. Cuidado se a resposta estivesse pedindo em Celsius, tá? Muito cuidado. Certo? O pessoal faz essas pegadinhas aí, gente, ó, de boa. Tá? Mas isso aqui é física. Isso não é química. O que me interessa na química? Bom, essa fórmula pode ser que você vai precisar em alguns exercícios. Mas o que você mais vai usar é isso aqui. Ó. 1 mol de qualquer gás, o volume de 1 mol na CNTP. O que você mais vai usar é isso aqui. Certo? E, finalmente, o princípio de Avogadro e velocidade de fusão. O princípio de Avogadro fala que volumes iguais de gases diferentes, se estiverem nas mesmas condições de temperatura e pressão, eles têm o mesmo número de moléculas. Tá? Então, por exemplo, olha aqui, ó, eu tenho 10 litros de hidrogênio aqui, mesmas condições de temperatura e pressão. 10 litros de hidrogênio, 10 litros de oxigênio. Tá? Vamos começar assim. 10 litros de hidrogênio, 10 litros de oxigênio. Então, volumes iguais têm o mesmo número de moléculas. Então, se tiver 1 mol de molécula de hidrogênio aqui, teria 1 mol de molécula de oxigênio aqui. Isso se os volumes fossem iguais. 10 litros, 10 litros. Hidrogênio e oxigênio, 1 mol, 1 mol. Agora, o volume aqui não é o dobro? 10 litros aqui não é 20? Então, se o volume é o dobro, o número de moléculas vai ser o dobro também. Né? Isso aí é óbvio. Tá? Gente, 1 mol de hidrogênio na CNTP é 22,4. 1 mol de oxigênio na CNTP é 22,4. 1 mol de metano na CNTP é 22,4. Tá? Sendo as mesmas condições de volume, de temperatura e pressão, 1 mol de qualquer gás ocupa o mesmo volume. Tanto que na CNTP, 1 mol de qualquer um é 22,4.
E a última coisa que é a velocidade de fusão de gás. Raríssimo de perguntar em prova, mas quando pergunta é um desastre. É inversamente proporcional à massa do gás, ou seja, quanto maior a massa do gás, menor a velocidade de fusão. Então, vamos pegar dois gases fedorentos aqui. Ó. A amônia, tá? A massa molar da amônia é 17. Nitrogênio pesa 14, hidrogênio pesa 3. A massa molar dessa mercaptana aqui, esse tiol, essa mercaptana, tá? Vai ser 24 dos carbono, mais 6 dos hidrogênio, 30, mais 32 do enxofre, 62. 62. Então, imagina o seguinte, você está aqui, ó, você aqui, ó, você é o advogado aqui, tá? Eu abro 2 frascos à mesma distância de você. Os 2 frascos estão na mesma distância de você. Um contém amônia, o outro contém essa mercaptana aqui. Eu abro os 2. Os gases vão sair e vão lá na direção do seu narigão lá, que aliás tinha um narigão bem razoável, certo? Qual gás você vai sentir o cheiro primeiro? A amônia ou a mercaptana? Qual que você vai sentir o cheiro primeiro? Amônia ou mercaptana? Amônia. Por quê? Porque ela tem menor massa. Quanto menor a massa, maior a velocidade de fusão. Tá? Então, aqui, ó, quanto maior a massa, menor a velocidade de fusão. Ou invertendo tudo, quanto menor a massa, maior a velocidade de fusão. Tá? Então, você sente primeiro o cheiro da amônia, depois você sente o cheiro do gás, né? Mercaptana é aquele negócio que põe em gás de cozinha para você sentir o cheiro. Tá? Primeiro você vai sentir um cheiro de água sanitária, aliás, sanitária não, cheiro de xixi, né? De amônia. Depois você vai sentir um cheiro de gás vazando. Tá? Então é isso aí.